Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Geografácil. Neste conteúdo, teremos uma revisão sobre os aspectos da população brasileira, como a sua distribuição pelo território, as condições de renda, a composição étnica e as desigualdades socioeconômicas. Lembrando que aqui mesmo no canal você dispõe de uma playlist com os conteúdos do 7º ano, confira! Quinto maior país do mundo em extensão territorial, o Brasil só é menor que a Rússia, o Canadá, a China e os Estados Unidos. Já em população absoluta, o Brasil também está em quinto lugar, atrás da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A densidade demográfica brasileira em 2018 é de 24,57 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, se todos os brasileiros fossem distribuídos igualmente pelo território, caberiam quase 25 habitantes em cada quilômetro quadrado, caracterizando o Brasil como um país pouco povoado. Quero chamar a atenção para a possibilidade do Brasil sair da quinta posição em população absoluta em um futuro próximo, já que o crescimento vegetativo vem caindo desde a década de 1970, graças à diminuição da entrada de imigrantes e, sobretudo, da taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulher, que apresentou drástica redução, de 6,3 filhos por mulher em 1960 para 1,74 filhos por mulher em 2017. A diminuição da taxa de fecundidade se deve à adoção de métodos contraceptivos, pílula anticoncepcional, camisinha, DIU, etc., ao aumento da escolaridade das jovens e também à entrada em universidades e no mercado de trabalho, onde a mulher cada vez mais ocupa lugares de destaque, comprovando definitivamente a sua capacidade. Distribuição da população. Você deve lembrar da colonização portuguesa e que ela privilegiou o litoral mesmo após ter desbravado o sertão, o interior. Com isso, as principais cidades desde então são de características portuárias, onde toda a produção da época era escoada, movimentada dessas cidades para a Europa. Dessa maneira, a população brasileira se concentra nessas cidades litorâneas, que até hoje funcionam como áreas de exportação. Observe o mapa de distribuição da população. As maiores concentrações estão nas capitais dos estados, especialmente entre São Paulo e Rio de Janeiro e do Nordeste. Nesse sentido, as regiões Norte e Centro-Oeste apresentam o chamado vazio demográfico, áreas com densidade demográfica igual ou menor que 1 habitante por quilômetro quadrado. Aspectos socioeconômicos. Um dos grandes problemas da população brasileira é a disparidade, a grande diferença entre a pequena população rica e o grande percentual da população pobre. É a concentração de renda. Esse cenário reflete um país em que a minoria da população possui a maior parte dos rendimentos, enquanto que a maioria possui dificuldades de adquirir o mínimo para a sobrevivência. Muitos apontam uma severa desigualdade entre as raças, desigualdade etnorracial, onde o branco possui maior renda média que os negros, pardos e índios. Muitos associam essas disparidades, grandes diferenças, ao nível de escolaridade, maior entre os brancos. Outros ainda acrescentam as desigualdades de acesso ao ensino de excelência, apontando que a maior parte da população brasileira depende do ensino público, classificado como inferior à educação da classe rica. Particularmente, acredito que se uma pessoa, seja ela negra, mulher, da periferia, etc., se dedicar e buscar alcançar os seus objetivos, as chances de sucesso são reais, mesmo não garantidos, já que nada na vida é fácil, tudo se conquista com esforço, mas todos têm o direito de pensar diferente, tudo bem.
Envelhecimento da população brasileira. Apesar de todos os problemas enfrentados pela população brasileira, o país registra queda no número de nascimentos, na taxa de natalidade, e, sobretudo, o aumento da expectativa de vida, que resultará, em algumas décadas, em uma população predominantemente idosa. Veja os gráficos. Na pirâmide etária de 1980, a base era a parte mais larga, indicando o maior número de população em idade infantil. O topo é bem fino, indicando que a população idosa é reduzida. Já em 2010, o topo da pirâmide apontou para um crescimento da população idosa e a diminuição da população infantil na base em comparação à pirâmide de 1980. Contudo, considere a população adulta, ou PEA, população economicamente ativa, entre os gráficos de 1980 e 2010. Note que houve um alargamento da população adulta em 2010. Essa população adulta em 2010 se tornará idosa em 2030 e, portanto, maior ou igual à população jovem em 2010 e que será adulta em 2030. Idade e gênero nas regiões brasileiras. A análise dos dados demográficos da população permite ao governo saber como terá que investir os recursos públicos. Se a população for muito jovem, terá que ser em creches e escolas. Se a população for predominantemente adulta, os investimentos públicos deverão ser destinados para moradias. Caso a população seja composta por idosos, os investimentos do governo deverão ir para hospitais e aposentadorias. Observe o mapa de gênero masculino e feminino. Quanto maior o gráfico, nesse caso representado no mapa por círculos, maior o número de habitantes. A região mais populosa é a Sudeste, depois o Nordeste, seguida pelo Sul, o Norte e, finalmente, o Centro-Oeste. Note a cor da legenda para cada gênero, o vermelho para o feminino e o verde para o masculino. Perceba que na região Sudeste as mulheres são a maioria da população em 2017. No gráfico do Nordeste se verifica o mesmo. E nas demais regiões brasileiras a população feminina também ultrapassou a masculina. Pode parecer bobagem ter que estudar um tema desse, mas quando você crescer e gerenciar uma empresa, por exemplo, vai precisar ter essa noção de leitura de mapas e de dados se você quiser aumentar as vendas da tua empresa. Vamos a outro mapa temático. Dessa vez, vamos analisar a população brasileira de acordo com a idade em cada região em 2017. Relembrando, quanto maior o gráfico, de novo teremos um círculo nesse mapa. Maior é a quantidade, e nesse caso, maior será o número de habitantes. Observe a legenda do mapa. A cor verde representa a faixa etária de idade entre 0 e 19 anos. A cor roxa se refere à população adulta entre 20 e 59 anos. A cor vermelha mostra o quantitativo da população idosa nos gráficos. Note que em todas as regiões a população adulta é maioria, o que significa que em breve o Brasil será um país de população majoritariamente idosa antes de 2050. Quando um país possui uma população de maioria idosa, as possibilidades de um colapso na previdência social, que é responsável pelo pagamento das aposentadorias, são reais, já que o número de trabalhadores ativos não será suficiente para arcar com os custos das aposentadorias. Muitos países da Europa se encontram nessa situação, recorrendo inclusive ao recrutamento de mão de obra estrangeira para manter o funcionamento de vários setores, especialmente ao da construção civil. E aí, turma, o conteúdo foi útil? Deixe o teu like ou a dúvida nos comentários. Também se inscreva e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Abraços e sucesso a você!